pegar o lucro e dividir tudo pro sócio, não vai sobrar nada para a empresa. Quando tiver tudo bem, tá tudo bem. O problema é quando as coisas não estiverem bem e aí não vai mais ter lucro. Isso pode ser o primeiro passo para levar a sua empresa à falência. Eu preciso ter minhas contas pessoa física, minhas contas pessoa jurídica, separado, fazer essa divisão. Não ter o controle é o primeiro passo para quebrar a empresa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Meu nome é Marcelo Henrique e aqui comigo, minha sócia, minha parceira de negócios e de vida, Daiane Henrique. Daiane Henrique. Seja muito bem-vinda, meu amor, a mais um podcast, nosso podcast número 19. 19, já vencemos 18. Já passamos a maioridade, a responsabilidade aumentou. E chegou a hora de começar a separar as gavetas. Separação de gavetas. Separar as gavetas. Nesse episódio nós vamos falar disso. Como separar as contas pessoa física, pessoa jurídica, a famosa separação das gavetas. E ainda é normal os empresários misturarem as contas? Meu Deus do céu. Misturar vida pessoal com vida profissional, isso ainda é comum? Me responde aí, você que está chegando agora. Suas contas de pessoa física. Me coloca aqui embaixo. No comentário, suas contas de pessoa física e pessoa jurídica são separadas ou tá tudo misturado? Ou tá mais ou menos misturado? Coloca para nós hoje curiosidade. Até para deixar de exemplo, né? Mas é muito comum. É muito comum. É muito comum a gente tá levando na esportiva, né? Falando de uma forma mais descontraída, que é a nossa pegada aqui no podcast, para que seja algo interessante de se ouvir, algo leve. Mas o tema é sério. O assunto é sério, é importante, é um dos fatores que impulsiona as empresas para falência. Eu acho que até assim, pra gente exemplificar, né? Pagamento de fornecedor, gasolina de carro, salário de funcionário, escola do filho, o lanchinho, aquela continha que eu esqueci o dinheiro, sai tudo do mesmo bolso, sai tudo da gaveta da empresa, isso pode ser o primeiro passo para levar a sua empresa à falência. Eu já vi várias empresas. Sempre que quando eu começava a fazer as consultorias, ela não era tão estratégica e era mais financeira. E aí pegava-se muitas questões, né, quando a gente fazia análise financeira, muitas questões de empresário que falava que tirava X por mês de Prolabore e quando via tinha o X e mais 10X de dinheiro que ia sair da gaveta. Que aí eram as continhas, os boletinhos, o parcelamento de carro, colégio de filho e etc. É que fica uma coisa ilusória, né? Tu não sabe exatamente, exatamente, né? Tudo misturado. Então, eu tenho 3 mil de Prolabore e tem mais 15 mil de cartão de crédito que quem paga é a empresa. Então, uma coisa não resolve a outra. Então, fique atento, nosso podcast está só começando. Toda segunda-feira, né, estamos aqui no YouTube e também se você está ouvindo nas plataformas de áudio, está caminhando, está fazendo exercício ou está no carro, né? Toda segunda-feira às 7 horas da manhã estamos aqui com o nosso novinho, podcast, toda segunda-feira. Conteúdo ao vivo, de novo. De novo, quer fazer ao vivo. Quero fazer ao vivo, só que 7 horas da manhã tá pegando. Eu já tô aqui, né? Tá meio difícil. Vamos ver se a gente vai rolar. Mas toda segunda-feira, 7 horas da manhã, para você começar a semana provocado. Deixa eu puxar a tua água para cá, senão essa tua água eu tô vendo que ela pode dobrar e cair aí em algum lugar. Vai cair, meu amor. Causar um acidente em cima da mesa aqui. Mas toda segunda-feira estamos no YouTube, também nas plataformas de áudio para você aproveitar o conteúdo da semana. E essa semana vamos falar de como separar as gavetas. Se você chegou agora, deixa o seu like, deixa o seu curtir, encaminha esse conteúdo aí por um amigo que tem uma empresa que está com as gavetas misturadas. Esse conteúdo é importante, vai ajudar a vida dele e provavelmente, em muitos casos, pode salvar a empresa dele de uma possível falência. Por causa disso, vamos falar de organização financeira, uma coisa que eu sou completamente apaixonado. Vou te mostrar que isso é simples. E não é nem a gente está indo aqui para o extremo de fechar a empresa, apesar de a gente saber que isso é um passo importante para fechar a empresa, mas o quanto isso tira a lucratividade, tira a seriedade do negócio, tira a visão do negócio, né? Tira a energia, inclusive, do negócio, porque tu fica no escuro, tu não sabe exatamente, né? Essas pessoas, empresários empreendedores que costumam fazer isso, eles brincam de ser empresário. Uhum. Eles brincam de ser empresário. E muitos deles não são empresários, eles têm um alto emprego. Eles têm o seu próprio emprego, eles fazem o seu próprio emprego.
Então, aí não tem essa visão de empresário. Porque quando você tem a visão de empresário, você tem o seu Prolabore e você quer que a sua empresa dê lucro para que você consiga crescer e ter parte desse lucro e também reinvestir parte do lucro para a empresa crescer mais, enfim. Quando você não tem essa visão e você mistura as gavetas, você só pensa no seu bolso. E o seu bolso não tem fundo. Aí você vai querer mais e mais e mais e você começa a roubar a lucratividade da empresa, você não consegue ter recursos para investir no crescimento da empresa e aí em médio e longo prazo pode causar efeitos colaterais como a falência ou a falta de crescimento. A falta de limitador, né? A empresa é legal, a empresa dá um resultado bom, ou seja, tem um alto emprego, eu tenho um bom salário na empresa, mas ela não me dá lucro. Por quê? Porque eu tenho tudo misturado. E é isso que a gente vai abordar. Nisso que a gente vai abordar hoje, é isso? Isso aí, vamos lá? Preparado? Vamos lá, tô preparado. Imagina, falar de números, falar de isso aqui. Eu tenho um treinamento que eu falo, é uma das coisas que as pessoas mais gostam no treinamento, quando eu falo a parte de separar essas gavetas aqui. Muito bom. Então vamos lá. A gente sabe que misturar as contas de pessoa física e pessoa jurídica é mais comum do que se pode imaginar, né? Então, como tu mesmo colocou, muitos empresários ainda fazem isso, principalmente pequenas empresas, né? É comum isso acontecer e, sem dúvida, um dos principais problemas que o empreendedor enfrenta no seu dia a dia, né? Mesmo sem ele saber que isso possa ser um problema, né? A gente já identificou e sabe que isso pode ser. Se empreender já não é uma tarefa fácil, como fazer sem saber se o negócio está dando lucro, né? Então, se ele pega, às vezes o dinheiro que ele está pegando é o próprio lucro da empresa, então como que ele vai saber se o negócio está dando certo, se não dá, se ele está tirando esse dinheiro? Deixar tudo na mesma conta realmente pode ser o primeiro passo para quebrar o negócio, para enfatizar o que a gente já falou? Sem dúvida. Normalmente, esse empresário, esse empreendedor, ele, em muitos casos, ele não tem o controle das suas contas pessoais e também não tem o controle das contas da empresa. Por isso que é toda essa salada de fruta, tá? Em alguns casos, curioso, que e aí volta porque chega a ser engraçado, mas cômico se não fosse trágico. Mas é trágico. Porque aquelas famosas, em alguns casos eu já peguei em análises iniciais de consultoria, quando a gente vai analisar o resultado da empresa, se dá resultado ou não dá resultado, a gente vai analisar o centro de custos, as despesas, fazer um fluxo orçamentário e aí ver para onde é que o dinheiro está indo. E aí tem lá o Prolabore, indo para o valor do Prolabore, quando se tem o Prolabore estabelecido. E tem uma famosa conta diversas diretoria, ou despesas diversas diretoria, alguma coisa do tipo, que ela costuma ser astronômica, quando não se tem. Se tem uma organização, só que tá lá, diversos diretoria. E aí você olha que aquela conta de diversos diretoria é gigante, todos os meses, muita coisa. Mas o que é isso? E aí vai buscar o que é isso. E aí é cartão, é colégio, é combustível, etc, 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 que vai inflando algo sem limites. Algo sem limites. Então tem coisas que precisam ser organizadas para que o restante da organização funcione. E a principal coisa que precisa ser organizada para que o restante da organização funcione são os números, são as finanças. Por quê? São os recursos. Quem manda na empresa é o caixa? É o caixa, o dinheiro. Porque se eu não conseguir, olha só, vamos montar uma ação de vendas, vamos montar uma ação de marketing, vamos montar uma ação operacional, vamos montar qualquer tipo de ação. Quem é que vai me responder se eu tenho condições ou não de fazer isso? É o caixa. É o caixa. Se a empresa tem caixa, ela consegue fazer. Se a empresa não tem caixa, ela vai ter que angariar recursos, mas também ela vai me dizer para onde que eu vou, ele vai me nortear minhas decisões. Então, se eu não tenho esse controle básico, eu tomo todas as minhas decisões no escuro. Tomo todas as minhas decisões sem saber para onde eu estou indo. E aí, quando você toma decisões no escuro, sem saber para onde você está indo, como é que você sabe se a decisão foi certa ou errada? Tá aventureiro, sabe? Aquele aventureiro está trabalhando no achismo. Pode ter sorte. Tem gente que, olha... Tem muita sorte. Tem gente que tem muita sorte. Durante muito tempo. Não, tem gente... Sabe aquele negócio que você olha assim, olha, esse negócio ele só não dá errado porque não tem como dar errado. Porque tá tudo errado. Tá uma zona. E aí tem muito dinheiro na mesa. O empresário tem que entender o seguinte, a partir do momento que ele não consegue controlar isso aqui, ele não consegue ver os números do negócio.
Porque, sim, não falta, na maioria dos casos, nesse empresário aqui, não falta dinheiro. Porque ele tá sempre dando o jeitinho dele e ele vai pra cá e pra cá, sambando pra lá e pra cá. Porque quando falta, já sangrou, porque tá faltando nos dois lados. Porque primeiro ele quebra a empresa, que aí depois que ele vai diminuir o salário dele. Porque os gastos dele, mesmo que a empresa não esteja bem, ele tá gastando lá os seus 15, 20 mil, ele vai continuar gastando os seus 15, 20 mil. Só que vai sobrar cada vez menos na empresa. E a empresa começa a sentir dificuldade. E aí as coisas começam a ficar ruins na empresa. E aí ele continua tirando o dinheiro dele, pagando todas as contas, viajando, comprando carro, porque ele não tem o controle. Então, não ter o controle é o primeiro passo para quebrar a empresa. Não ter o controle dos números, né? Infelizmente é muito comum, né? Infelizmente é muito comum. É muito comum. Porque é algo que a gente volta para aquele assunto do dinheiro, né? Que parece que para cuidar do dinheiro tem que ser um especialista de finanças. E como as pessoas falam sobre isso e comentam sobre isso, eu tenho uma empresa, mas assim, não entendo nada de gestão. Eu tenho uma empresa, mas assim, não tenho planilha de nada, eu não sei quanto que eu faturei mês passado, eu sei que eu paguei as contas da empresa, minhas contas estão pagas, é isso que eu sei. Isso é muito comum, né? É muito comum. E se você é empresário, se você está nos ouvindo agora, você tem um negócio, você está montando o seu negócio, não entende nada de gestão, não tem problema algum. Inclusive, eu te convido a fazer uma aplicação para o nosso processo de mentoria. Vou te mostrar que você não precisa entender de gestão. Basta você seguir um método de gestão que seja efetivo, que você consiga distribuir as ações para as pessoas que precisam fazer, que você saiba o que precisa fazer, o que precisa ler de informação. Acho que esse é o ponto. Porque ele não precisa botar a mão na massa, mas ele precisa chegar no final do mês, ler o relatório e saber se a empresa deu lucro ou prejuízo, quanto que foi a margem de lucro, onde está saindo o resultado dele, o que faz sentido ele colocar energia na empresa para a empresa crescer, sabe? Se ele consegue ter essa leitura, porque esse empreendedor ele é inteligente, ele montou um negócio. Eu até digo que esse empreendedor ele está de parabéns, né? Mesmo não entendendo nada de gestão, ele tem uma empresa. Não né? Entender então, de gestão. Só que se ele continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, o negócio tende a ser igual ou pior. Então, se ele quer realmente que o negócio cresça, se ele quer que realmente que a empresa chegue em outro patamar, ele precisa realmente fazer coisas diferentes, né? Para conseguir chegar nesse momento do negócio. Exatamente. Mas vamos lá. Organizar as finanças pessoais não é um hábito para mais de um terço dos brasileiros. Sabe-se disso, né? Fala que 36%, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Então, esse número é bem considerável. O empresário que não é organizado nas suas contas pessoais, ele vai conseguir ser organizado na gestão financeira da sua empresa? Se a organização for responsabilidade dele, não. Provavelmente não. Não. Provavelmente não. E aí uma das coisas que eu gosto de falar, né, porque eu costumo falar o seguinte, é um pouco pesado até, mas eu não tenho como ser, sabe? Eu não tenho como ser um empresário incrível, um profissional incrível, se na minha vida pessoal eu sou um bosta. Não dá pra fazer isso, não dá pra separar isso, sabe? E ser um empresário de sucesso, ser um empreendedor de sucesso, é entender que você tem um papel muito mais importante do que você imagina na sociedade. Você é um empresário, você é um gerador de emprego, você é uma pessoa que contribui para o crescimento do país. Você é uma pessoa que tem mais responsabilidade. Eu emprego pessoas, eu ajudo pessoas a crescerem. Eu movimento com sonhos, com desejos de outras pessoas, de outras famílias. Seja as pessoas que estão diretamente ligadas com você, seja as pessoas que estão indiretamente ligadas à sua empresa. Mas o seu negócio, ele gera um ecossistema muito importante. E alguns empreendedores, alguns empresários, eles não têm essa noção do nível de importância que eles têm. E aí eu tenho uma vida de bosta, sou todo desorganizado e lá na empresa eu quero que as coisas funcionem. Não vai funcionar. A partir do momento que você decide ser um empresário, ser um empreendedor, eu tenho uma responsabilidade muito maior do que o meu colaborador. E não estou falando da responsabilidade só do meu negócio. Eu estou falando da responsabilidade do reflexo que o meu negócio vai causar em outras pessoas, em outros negócios,
na sociedade, em todas as pessoas que estão envolvidas naquilo ali. Então eu sou muito responsável por aquilo ali. Como é que eu vou mostrar essa responsabilidade? Na minha organização. Então, se eu quero ter uma empresa organizada, eu preciso me organizar. E aí eu não tô falando que tem que ser tudo certinho, aquela pessoa toda... Não, tem gente que tem um estilo... Enfim, cada pessoa se controla de um jeito, mas se eu não tiver uma gestão organizada da minha vida pessoal, não tem como um empresário quebrado ter uma empresa milionária. Um empresário quebrado vai quebrar a sua empresa. E aquele empresário que ele não é organizado na vida pessoal, mas ele consegue contratar alguém para cuidar da sua empresa. Pede ajuda. Ele contrata alguém. Pede ajuda. Tu era organizada, financeiramente falando? Hã? Tu era organizada financeiramente falando? O quê? Tu adorava preencher planilhas? Não. Gosta hoje? Ainda não. Não, mas Não. As tuas finanças não estão organizadas? Super organizado. Sem planilhas. Sem planilhas. Tem modelos, tem formas de trabalhar. Cada pessoa tem o seu perfil. Eu digo entender o seguinte, eu não posso usar, porque o grande lance é que as pessoas usam isso como muleta. Uma muleta. Isso Não, isso que eu ia dizer. é porque assim, eu detesto planilha, então as minhas finanças são uma bagunça. Peraí, se tu detesta planilha, tá tudo bem. A sua esposa, o seu marido, gosta de planilha? Ele gosta. Dá para montar uma gestão familiar, os dois, quem faz isso e quem faz aquilo? Não dá, ele também não gosta e tal. Então, tem outro modelo que a gente possa fazer isso? O fato é entender o seguinte: dinheiro, atração, retenção e multiplicação. Esses três fatores, esses três pilares, eles precisam rodar na tua vida. Vamos falar de finanças pessoais, porque as finanças pessoais está refletindo na empresa. Então, atração, frequência do dinheiro, ambientes, pensamento e ação, né? Entrada em ação, aquilo que eu faço todo dia para conseguir fazer mais dinheiro. Retenção remete à organização. E organização é organização. Eu preciso ter uma organização mínima para saber entradas e saídas e saldos. Entradas e saídas e saldos. O que entra, o que sai, o que sobra. O que entra, o que sai, o que sobra. Tem. Depois eu vou para a multiplicação, que aí eu vou investir. Muita gente quer pular direto para investir sem organizar. Então eu preciso trabalhar nesses três pontos. Então, se eu não sou bom nisso, eu vou contratar alguém que faça. Vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda para alguém que possa me ajudar. Vou conversar com minha parceira, meu parceiro, enfim, para alguém que faça isso. Né? Tem muitos empresários que são mais empreendedores do que empresários, enfim, né? Que são aquelas que são um perfil sonhador, o perfil que não é o pé no chão. Esse perfil ele não é organizado. Né? E aí ele pode contratar um financeiro, ele pode contratar uma pessoa que cuide da conta, cuide, mas que ele possa ter esse olhar, né? O não sei mexer com planilha, não sou organizado, é muleta. Sabe, organização não é dom. Organização é uma habilidade, uma competência. Logo, ela precisa e pode ser treinada. Você não é organizado naquilo que não te interessa. Todas as pessoas não são organizadas naquilo que não interessa a elas. Ou até que não precise, né? Aquilo que for do teu interesse, tu vai se organizar. Do seu jeito. Do seu jeito, mas a coisa vai. As pessoas se organizam naquilo que elas têm interesse. Se elas não têm interesse, não. É porque eu sou desorganizado. Sabe? A pessoa, se ela tem interesse, ela vai aprender a ser organizada. Ela vai procurar método, ela vai procurar ajuda, vai procurar orientação. Não é dom, assim, bum, agora você vai se tornar organizado. A pessoa acordou, agora eu estou organizado. Não vai acontecer isso. É trabalho, é um músculo. Vai trabalhando, vai aprendendo, organizando, saindo da zoninha de conforto, fazendo o que não está acostumado a fazer. E o que é legal é que, por exemplo, os nossos clientes, eles já recebem muita coisa pronta, né? Eles precisam abastecer. Sim. Então isso é diferente, né? Mas eu não sei nem como fazer, eu não sei nem de onde sair agora. Tu abastecer algo é muito mais simples. Tem um processo, tem um passo a passo. Sim, tem os facilitadores. Óbvio, tem os facilitadores. Tem alguém que te pegue pela mão, que te ajude, te mostre o caminho, te mostre os atalhos. É muito mais fácil do que você imagina. E aí você vai se desenvolvendo. Mas é engraçado que a gente está falando aqui de separar as gavetas, mas sempre que eu entro num assunto desse aqui, eu volto pro mindset. Porque as justificativas ou as crenças para não fazer são as desculpas.
E essas desculpas, normalmente, elas não têm fundamento. E às vezes ela vem muito com medo. Eu não quero nem ver. Não, aí a gente ouve muito isso. Não. Eu prefiro nem ver quanto que eu gasto, quanto que eu misturo. Deixa assim. Eu tive um cliente que ele fala assim, rapaz, eu nem olho para não me incomodar. Porque se eu olhar vai dar divórcio. Eu nem olho para não me incomodar, porque se eu me incomodar, eu sei que vai estar... Eu sei que eu tô pagando o limite, porque todo mês vem ali, eu sei que tá pagando. Mas, eu não tenho nem ideia de quanto é. Porque, cara, se eu olho, eu me incomodo, aí eu não vou dormir, aí fica pior ainda. Então, assim, sabe? Tem disso também. Não olhar não vai resolver a situação. Não. Sabe? Tem aquelas pessoas, não vou nem mexer, vou deixar ali, imaginando que aquilo ali se resolve sozinho. E eu vou te contar um segredo. Algumas coisas, e isso aqui especificamente, é o tipo de coisa que não vai se resolver sozinho. Você pode dormir, acordar e a tendência é que a bola fique maior ainda. Então, toma cuidado. Se você não está com as suas finanças pessoais organizadas, tá? Fique atento, comece a organizar isso para conseguir separar essas gavetas. É fundamental. Se você está nos ouvindo agora, você quer construir uma empresa mais lucrativa. De nada vai ser... Você vai construir uma empresa mais lucrativa se você não souber lidar com dinheiro. Se você não souber para onde vai o dinheiro, se você não conseguir investir o seu dinheiro para fazer você multiplicar esse dinheiro. Para isso, você tem que separar, saber o que é seu, o que é da empresa. Se você conseguir fazer isso, você já vai se diferenciar. Tá? Você já vai ser um empresário diferenciado. E é isso que você precisa ser para conseguir ter uma empresa mais lucrativa. Isso aí, vamos lá? Eu gosto desse tema. Eu sei que eu gosto desse tema. Eu adoro falar de dinheiro. E um passo importante para iniciar essa separação de contas, uma opção seria ter contas correntes separadas, né? Então, tem a conta da empresa e tem a conta da pessoa física, PF-PJ, né? O básico. Então, ter duas contas simples, né? E de que forma que o empresário deve fazer o levantamento de custos para organizar essas duas contas, né? O que ele... Porque isso ainda acaba sendo uma pergunta, mas eu não sei o que eu coloco. Né? Isso quem paga é a empresa que paga, isso sou eu que pago. Né? Colégio dos filhos, pode ser a empresa, tem que ser eu. Gasolina do carro, eu uso o carro para o trabalho, mas quem paga é a empresa, a pessoa física. Enfim, para deixar claro, né? E ajudar os nossos ouvintes a se organizar. Como que ele faz essa relação de gastos? Bom, o filho trabalha na empresa? Se o filho trabalha na empresa e for um estagiário e a empresa resolver pagar o colégio, tá tudo bem, se isso for. É difícil isso acontecer. Isso é difícil acontecer. Mas de via de regra, não. Via de regra, não. A gente tem o Prolabore, né, o salário do empresário. E ele tem que viver com esse salário. Ele tem que pagar suas contas com esse salário. E aí ele tem que saber, dentro do seu plano de contas, falando de pessoal, quais são as suas despesas fixas, quais são as suas despesas variáveis e onde está o seu investimento. Porque isso tem que existir, as pessoas esquecem de colocar investimentos no seu plano de contas. Mas o investimento vai para a pessoa física. Pessoa física, estamos falando de pessoa física, separando a conta. Imagina lá que esse empresário ele tem aqui o seu Prolabore de 5 ou 10 mil reais, ele tem o seu Prolabore. Nesses 5 ou 10 mil reais ele vai tirar uma parcela que vai ser o seu investimento, vai trabalhar a cultura de investir, mesmo que seja uma pequena parcela para ele trabalhar o hábito de investir, vai ter as suas despesas fixas, aquilo que vem todo mês, colégio de filho, aluguel, mercado, enfim, tudo que todo mês tem, energia, telefone. Que é para casa, né? Tudo que tem relação para a família, para casa. Exatamente, a despesa dele. E os custos variáveis que ele tem relacionado à vida dele, aquilo ali. Da empresa, é totalmente diferente. Ele vai ter uma outra planilha com os centros de custos da empresa. Custo de aluguel, se tiver aluguel, energia, salários, impostos, matéria-prima ou serviços, enfim, o que é material de expediente, material de escritório, e aí todas as despesas de acordo com o fluxo de caixa, de acordo com o centro de custo da empresa. Isso se confunde muito, né? Se confunde mais ainda aqui quando se é uma empresa individual, sabe? Um psicólogo, um nutricionista, um médico que mistura muito mais isso. E aí eu já vi movimentações de médicos bastante grandes, com buracos maiores ainda. Então, médicos gerando um faturamento aí de recebimento, de receita de 100, 120, 150 e tendo 160, 170 de saída sem perceber para onde vai, porque o controle não tem controle. Recebe todo dia? Recebe todo dia, gasta todo dia e não tem limite, não tem controle. Então, você não sabe para onde o dinheiro vai. Então, ter isso é importante. Então, eu vou ter o que ter.
As contas separadas é o básico, fundamental, e mesmo que você esteja começando hoje, é muito simples, né? Ou uma conta de banco digital, não tem custo algum, você consegue abrir uma conta, enfim, mas você precisa ter isso. Planilhas diferentes, separadas, planilhas ou aplicativos, enfim, como é que você vai controlar essas informações diferentes, saídas, recebimentos e pagamentos e saldos diferentes. Então, a sua conta, tá? Pessoa física, vai ter uma entrada de R$5.000 paga pela empresa. Logo, a sua conta, pessoa jurídica, vai ter uma saída de igual valor, ou seja, R$5.000. Contabilidade básica. Para cada débito, existe um crédito de igual valor. Primeira fase de contabilidade, isso existe. Então, se eu estou saindo de uma conta, eu preciso ter uma entrada referente na outra conta. Se eu estou transferindo dinheiro, daí eu vou tirar 5.000 para cá, vou botar 5.000 aqui. Entrou 5.000 aqui, desses 5.000 vai sair as despesas. Mesmo que eu seja empresa, eu preciso fazer isso. E eu já fiz isso com empresa. Então, você precisa dividir isso. As despesas da empresa, quanto é que sobrou na empresa? Ah, mas eu estou pagando aqui e mesmo assim está sobrando. Que bom! Pior que estivesse faltando. E aí vai chegar um momento que você vai fazer uma distribuição de lucros. E aí você vai ter um saldo na empresa e aí você vai distribuir R$10.000. Aí você vai dar uma saída dos R$10.000 como distribuição de lucros. E você vai dar uma entrada na sua conta de pessoa física, distribuição, recebimento, distribuição de lucros, e você vai colocar os R$10.000. Então, tem que ser separado. Planilhas separadas, contas separadas, porque são coisas separadas. E quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo o empresário tiver esse hábito... Esse assunto, ele é de extrema importância. Se você está nos ouvindo agora... Seria o primeiro assunto para o empresário começar um negócio, Olha, né? Estamos aqui dia 7 de junho. Esse episódio está indo no ar dia 7 de junho, início de mês. Se você não fez isso no primeiro semestre, para tudo agora, reorganiza todo o processo, por quê? Porque você conseguir mapear todas as contas, se você não tem isso, para que você entre no segundo semestre fazendo as coisas certas. E entenda, vai doer um pouquinho. Vai doer em termos de organizar, de puxar informação, de metrificar e ter todas essas informações, mas é importante e necessário. Mas quanto isso vai dar uma clareza, né? Uma clareza de, poxa, olha só, na minha empresa está sobrando tanto. Antes eu pegava esse dinheiro e nem sabia que sobrava. Né? Ou está faltando, ou o que, né? Então dá uma clareza de tudo, né? Será que vale a pena ele continuar no negócio? Uhum. Se ele não tivesse no negócio e colocasse uma outra pessoa para fazer o que ele está fazendo hoje, quanto que ele deveria pagar para essa pessoa? Regra básica. Será que vai... Sabe? Daí ele começa a perceber várias coisas. Porque esse negócio tem que remunerar ele e sobrar. Se não está fazendo isso, ele tem que organizar o processo para a empresa. Entender que às vezes tem a questão do time também, né? A pessoa abriu uma empresa no primeiro mês, tem aquela coisa, né? De que no começo, que apesar de ser uma crença, apesar de que para muitos modelos de negócio não tem... Eu fiquei 18 meses, quase 18 meses, 1 ano e meio. 18 meses sem tirar prolabore. Então isso é legal a gente deixar claro para não se sentir culpado, né? Quando eu montei a empresa, eu fiquei 18 meses, 1 ano e meio sem tirar R$1. Porque não tinha. É o tempo do investimento. E o pouco que gerava, tinha que reinvestir no negócio até que suprisse todas as despesas, pagasse as despesas da empresa, desse lucro suficiente para que a empresa realmente crescesse. Mas eu fiquei 1 ano e meio sem tirar R$1 de prolabore, inclusive alguns meses ainda tendo que botar porque faltava para completar, que é o ciclo natural. E tá tudo bem. Tá tudo bem, desde que esteja tudo bem para você. Está preparado para isso. Vamos pro papo de dono? Papo de dono. Aquele momento descontraído. Aquele momento descontraído, o momento que eu gosto do papo de dono. Aquele momento onde você coloca as suas dúvidas, as suas perguntas. Você pode, se você está no YouTube, você pode colocar aqui embaixo desse vídeo mesmo, papo de dono, a sua dúvida. Se você quer mandar no Instagram, me segue lá, Marcelo com 2 L's, _ Henrique, arroba Hotmail. Cheio da arroba Hotmail agora. No Instagram, e você tem uma caixinha, você vai mandar as suas dúvidas, a gente vai respondendo nos nossos próximos encontros
Hoje nós temos um Papo de Dono especial, é isso? Especial. O que vemos hoje nesse papo especial? Porque de farmacêutico para farmacêutico. De farmácia para farmácia, é isso? Farmácia para farmácia. Que legal. Então, a gente recebeu e das que olha que eu vi que era farmacêutico, eu falei, vai ser essa, né? Vamos honrar essa pergunta então, da Fabiana. Se você tem farmácia, viu que ela que escolhe, tem preferência. Tá? Então, se ela coloca na frente. Eu me conecto com a pergunta. Vamos lá. Meu nome é Fabiana, não conheço a Fabiana ainda, né? Tenho uma farmácia há 15 anos. Estou tentando montar um setor de atendimento remoto há 6 meses. Já contratei 5 pessoas, mas ninguém fica. Eles alegam que o negócio está bagunçado e não conseguem gerar resultados. Tenho a ideia de que eu teria que colocar a mão na massa para iniciar o setor de forma correta, mas meu dia a dia é muito cheio e não sei por onde começar. Fabiana, vamos lá, Fabiana. Setor, olha só. Elas alegam que o negócio está bagunçado e não conseguem gerar resultados. Isso é uma visão de quem estava dentro do negócio e aí é cobrada para ter um resultado e não consegue ter esse resultado. Por quê? Porque está tudo bagunçado. Então, se você vai começar algo, nosso modelo de gestão, né, nossos princípios dizem que você deve começar do jeito certo, não enjambrar. E você tem uma farmácia há 15 anos, né? Você tem uma farmácia há 15 anos, você é uma empresária que provavelmente você entende do que você está fazendo. Da maneira anterior, você não entende do atendimento online, do atendimento remoto, do atendimento não presencial, que é algo novo. Inclusive, temos um podcast. Exatamente, aí eu ia falar isso. Então, tem 2 coisas. Lições de casa para você que chegou aqui. Se você ainda não ouviu o podcast sobre atendimento online, vai lá, ouve. Tá sensacional, tem dicas incríveis sobre isso. E aqui na minha frente, essa farmacêutica que está aqui também na minha frente, ela já implantou mais de 20 atendimento online, setores de atendimento online, só nos últimos 12 meses. Olha só, nos últimos 12 meses foram mais de 20. Então dá mais de um por mês. Então ela tem bastante experiência com isso, que aí vai te economizar, sabe, uns 6 meses fácil de tempo para execução disso aqui. 5 pessoas que vocês contratou que já foi embora, já pagava e sobrava. Porque esse é o lance. O empresário não pode perder tempo, sabe? Quanto tempo que você está perdendo aqui para implementar algo que você não tem conhecimento, ou seja, você vai implementar e talvez não vai funcionar, ou você vai ter que aprender até que você desenvolva as habilidades e conseguir entender isso aqui para treinar as pessoas, e aí você vai começar a treinar e você vai começar a ter os primeiros resultados, os primeiros erros e os acertos. Agora, se você chama alguém para te auxiliar que tem experiência e know-how nisso, e não só implementando essas 20 nos últimos 12 meses, mas mais algumas dezenas delas nos últimos anos, essa pessoa já viu muita coisa acontecer, ou não? Sim, muitos erros e acertos. E eu falo, inclusive, que esse setor hoje, né, falo não só para farmácia, para vários outros negócios, o setor de atendimento online hoje é o coração da empresa, né, falando de geração de resultado. Então, quando eu perco esse time, quando eu perco tempo, eu estou deixando que outras empresas saiam na frente. Porque hoje as pessoas resolvem tudo pelo celular. E aí eu preciso ter alguém que essa farmácia, que essa empresa esteja pronta para receber. Não é essa minha mensagem, essa minha solicitação, essa minha receita, essa pergunta é interessante. Essa pergunta é interessante porque ela traz algo, tá, que é um ponto de melhoria e é um ponto de atenção, melhor dizendo, para muitos empreendedores. Que é o não sei, eu peço ajuda para quem sabe. Isso economiza tempo e dinheiro. Então, tempo e dinheiro são 2 coisas muito valiosas para o empreendedor, para o negócio. Porque é o tempo de implementar, então eu vou conseguir ter recursos mais rápido. Então, o tempo, quando eu não estou executando, eu tenho o tempo que eu estou perdendo e eu tenho o valor monetário que eu não estou faturando, não estou vendendo, então estou perdendo 2 vezes. E não é só no atendimento online. Muitas coisas. Sim. Por isso que a gente defende tanto a questão da mentoria, da consultoria, porque é um acelerador de resultado. A pessoa já tem experiência naquilo ali. Já fiz. Já tem uma resposta.
Já sei quanto a pessoa pode andar mais rápido. Agora, se a pessoa tenta fazer sozinho, normalmente custa muito mais caro. Que é o teu caso, Fabiana. Tá? Então, sim, não necessariamente a Daiane, mas ela é a melhor profissional que eu conheço para implementar isso. Ela que implanta nas nossas empresas, para os nossos clientes. Então, você já sabe o caminho, você já conhece, você sabe como é que funciona. Você pode vir buscar informações, apresenta melhor a tua farmácia e aí consegue dar o direcionamento. Mas o primeiro passo realmente é volta lá, assiste o nosso podcast falando sobre atendimento online. Tá poderoso, tem várias dicas importantes sobre o que não fazer, o que fazer, principais erros. Você vai se apaixonar por esse podcast. Concordo com tudo que tu falou. Voltamos para separação de contas? Vamos lá para o nosso assunto da separação de contas, então. Então vamos lá. Não leve despesas domésticas para a empresa. Essa seria uma ordem para todos os empresários, né? Não posso levar despesas domésticas. Mas aí, se no meio do mês faltar dinheiro para pagar as contas, posso pegar da empresa? Só se for empréstimo. Faltou dinheiro para pagar as contas de quê? Da empresa ou da casa? Né? Então a pessoa tá lá com as empresas. A regra é não posso levar as despesas para a empresa. Beleza, ele tirou 5 mil lá e aí faltou 2. Aí no meio do mês faltou dinheiro pro gás, né? Faltou dinheiro para não sei o quê. Daí o que eu faço? Pego o dinheiro da empresa, posso daí né, nessa fase usar, pego o empréstimo, como tu falou. Ele pega o empréstimo da empresa. Pega um vale. Ele pode fazer qualquer coisa desde que se tenha registro e que se pague. Tá. Não pode ser uma coisa que faltou, então eu vou pegar para completar e morreu. Já dei saída desse valor. E aí não tira mais. Não funciona isso. Ele pode... Faltou? Tá rindo? Vou colocar um vale lá para ti. Ó, não pega o vale. Tá. Faltou? Eu sou organizado. Faltou? Completa. Tá lá, pega o empréstimo. Pega o empréstimo. Tem que pagar daí. Tem que pagar. No outro mês tem que devolver. Pode parcelar. Não, entendi. Entendeu? Pode fazer de várias formas. Entendeu? Me ferrei nessa pergunta. Essa pergunta foi boa. Faltou? Tá faltando? Ó, já vou fazer um vale também. Não, mas aqui é importante o seguinte. Se tá faltando, olha só, tem que entender que é o seguinte. O dinheiro não faltou de uma hora para outra. A não ser que aconteceu algo inesperado. Mas no início do mês... A pessoa já tem que ter organização do fluxo. A pessoa já tem que saber que vai chegar no dia 20 e não vai dar. Eu tenho 6 mil para pagar e tenho 5 mil para receber. Ou seja, esse mês não vai dar. A pessoa já sabe que vai faltar. Não, faltou. Nossa, faltou. Como que faltou? Tipo assim, aconteceu algo inesperado, pode ter acontecido algo inesperado, sim, que a pessoa tem um desembolso imediato e aí realmente faltou. E aí ela vai faz o empréstimo. Eu gosto de fazer as coisas organizadas. Faz o empréstimo, no outro mês devolve parcelado, enfim, faz o fluxo organizado. Mas, tipo, faltou. Não faltou. Não vai faltar de uma hora para outra. Tá entendendo? Estou. Se faltou, é porque não estava organizada. Então ela precisa visualizar isso antes. Entendeu? Entendi. Te ajuda? Te ajuda isso? Mas é que a gente tá brincando aqui. Mas é verdade. Vou ter que devolver. Eu não vou devolver. Se emocionou, Augusto. Ai, não quero devolver. Essa pergunta foi tua? Essa pergunta foi tua. Por que eu falei essa pergunta? Essa pergunta foi tua. Ai, que calor. Tu andou atacando o caixa da empresa, eu não tô sabendo. Eu tô com os controles em dias lá. Vamos lá. Ai. Então, assim, a regra é clara, tem que devolver. Tudo bem, eu devolvo. Ai, quando der, eu devolvo. Então, vamos lá. Então, tem que entender que o processo tem que estar organizado. Então, Joia. Saiu, tem que entrar. É simples. O processo é simples. Perfeito, então. Vamos para a próxima? Vamos lá. E como que eu posso saber
quanto que eu devo receber, né? Então, quanto que eu tenho que pagar para minha pessoa física e ainda para sobrar para que eu possa investir. Boa pergunta. Porque eu acho importante, né, que o empresário ele tenha o investimento da empresa e o investimento da pessoa física, né? Não sei o que tu orienta sobre isso, mas eu acho que a empresa vai ter formas de investir, sim, mas eu como pessoa física também. E como que eu vou saber, né? Como que eu vou determinar esse valor, né? Que isso vai ser um outro tema de um podcast, que é como determinar o Prolabore, né? A gente vai estar falando muito sobre isso, mas dá uma dica aqui, né? Dá uma orientação aqui rápida, para que o empresário ele possa entender em termos de valores, né, de percentual, como que ele faz isso? No podcast do Prolabore a gente vai abordar nos detalhes, né? Isso, mas é importante saber quanto que o empresário custa. Quanto que o empresário custa e quanto que a empresa pode pagar. Primeira coisa, eu preciso saber, eu custo 10 mil reais, só que a empresa só consegue me pagar 5 mil, então eu preciso duas coisas, eu preciso gerar o outro 5 mil de um outro lugar, eu posso às vezes ter outras fontes de renda, ou eu preciso reduzir meu custo. Ótimo. Simples. Então eu preciso, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E para reduzir custo, ele tem que ter clareza de onde vai o dinheiro, né? É a única forma. Não só para reduzir custo, né? Então assim, para tudo. Para investir também. Porque se eu vou investir, mas eu não estou controlando quanto que eu estou investindo, eu não sei para onde meu dinheiro está indo, não sei se ele está crescendo ou se não está crescendo, não sei se aquele fundo que eu estou investindo é o melhor fundo, porque se eu não estou acompanhando, eu não sei se ele está me rendendo mais ou menos. Então, o dinheiro remete à organização, controle, cuidado, atenção, carinho. O mesmo nível de atenção que a gente dá para o dinheiro é o mesmo nível de atenção que o dinheiro vai dar para a gente. Se a gente cuida do dinheiro, se a gente dá atenção, a gente vai ter uma resposta positiva. Isso tu fala muito no livro, né? No livro é isso, porque eu não falo isso no livro, eu falo isso na vida. Eu faço isso. Mas eu no vivo livro, isso. Né, o que eu estou trazendo aqui é que no livro fala muito sobre isso, né? Então, enquanto é importante isso que tu está falando, porque isso é o começo de tudo para o empresário, né? Porque o meu livro ele fala sobre finanças comportamentais. E é uma quebra de paradigma, porque é um assunto ainda, olha só, a gente está em 2021 e ainda é um assunto pouco falado, né, de finanças comportamentais. Mas a gente teve o Prêmio Nobel falando de finanças comportamentais, tem Ricardo Amorim, que é uma das pessoas que mais fala em finanças comportamentais no Brasil, que é uma grande referência. Então, por quê? O reflexo do nosso comportamento nas nossas finanças. Dinheiro não é um jogo técnico, onde a pessoa que melhor entende de finanças é a pessoa que vai ter mais dinheiro. Não, pelo contrário, a gente vê, né, muitos professores, inclusive, de finanças. Se você professores de finanças, todo mundo que faz aula, todo mundo que se forma em contabilidade vai ser multimilionário. Todo mundo que entende de matemática financeira vai ser multimilionário. Não é isso. Tem a parte comportamental, a parte cognitiva, a parte que a pessoa pensa, age e faz sobre dinheiro. Então, só entender não vai funcionar. Você precisa agir. Então, aqui eu preciso saber o quanto que sobra para saber o que eu vou fazer com esse dinheiro. O quanto que falta para saber o que eu vou fazer para cumprir essa tabela. Porque se está faltando pouco, olha só, eu tenho uma empresa. Eu preciso receber 10 mil reais de Prolabore. Meu custo é 10 mil. E só que a minha empresa só consegue pagar 5. O que eu vou fazer? Eu vou sentar no sofazinho, vou chorar? Vou achar alternativas. Ou eu vou criar alternativas para produzir mais dinheiro, para fazer minha empresa vender mais. Aí é isso que é o cognitivo. Isso que é o mindset. E é isso que a gente faz. É isso que o empresário tem que ter capacidade de fazer. É de falar assim, não, peraí. Mas desse jeito não vai dar. Então, peraí, cara, eu tenho uma empresa que tem a capacidade de fazer dinheiro. O que eu ainda não estou fazendo que eu preciso começar a fazer a partir de agora? E aí eu começar a agir de uma forma massiva, de intensa, para que eu consiga gerar resultado. Então eu tenho essa possibilidade. É diferente de um colaborador. É diferente. Um colaborador às vezes está lá no setor administrativo, no setor que recebe um valor por mês e ele está limitado. Ele não consegue fazer, se ele não está no processo de vendas, enfim. O empresário está olhando uma situação e vou achar mais cliente. Vou vender mais, vou visitar mais, vou produzir mais, vou fazer. Não sei o que ele vai fazer. Mas se ele identificou, ele tem como resolver. E se está sobrando dinheiro, né? Ele pagou as contas, está sobrando dinheiro, ele investe na empresa ou ele pode fazer os investimentos dele? Ele é mais correto
para ele investir esse dinheiro na empresa ou ele pode abrir outros tipos de investimento? Eu gosto de trabalhar de forma... Tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro em qual período? Tá sobrando dinheiro no período trimestre, no período do semestre, no período do ano. Qual é essa divisão? Sobrando em que período? Eu gosto de fazer divisões agora que a empresa está funcionando, está rodando muito bem, divisões semestrais. Então eu divido por semestre. Vou fazer o fechamento do primeiro semestre. Deu lucro. Ok. Parte desse lucro ele vai para uma conta onde vai ser uma conta de investimento, para uma reserva de emergência, para um fundo de crescimento. Da empresa. Outra parte desse lucro ele vai para investimento na empresa, uma conta de investimento, não é reserva de emergência, essa já é uma conta de investimento. Tem reserva de emergência, tem uma conta de investimento, que as duas partes são da empresa. Uma terceira parte é capital de giro, oxigênio da empresa, a empresa ficar rodando com oxigênio, com braço. E uma quarta parte é a distribuição de lucros. Então, no modelo que a gente trabalha, 25% vai ser dividido entre os sócios. O restante fica na empresa, para a empresa se proteger, para a empresa crescer, para investir em novas fontes de lucro. No próximo semestre, de novo. No próximo semestre, de novo. Vai chegar um momento que a reserva de emergência vai ter extrapolado, não precisa mais, a distribuição pode ser um pouco maior. O outro investimento que se fez começou a dar resultado também, e aí eu vou ter um lucro maior ainda. Então, é esse ponto que entendeu o seguinte: mas olha só, então quer dizer que eu vou distribuir só 25% desse lucro. Sim, 25% desse lucro. Porque se eu pegar 25% do lucro e o restante eu investir no crescimento da empresa, no próxima geração de lucro, esse 25% vai ser maior. Esse vai ser maior. E aí é engraçado, porque a gente fala nessa parte de investir, percentual e tudo mais. Eu estava conversando com uma pessoa que tinha lido o livro, e aí a gente estava falando sobre os potes. A teoria dos potes. Teoria dos potes. E aí ele veio todo orgulhoso. Li o teu livro, muito bom. Os potes, incrível. Gostei dos potes. Eu quero te falar uma coisa. Tô doando bem mais que 5%. Todo orgulhoso. Eu falei, isso é um problema. Ele disse, como assim que é um problema? Eu falei, talvez você não esteja doando o suficiente para você. Eu perguntei qual era o percentual que ele aplicava em estudos, em crescimento, em aprendizado. Não, esse aí quase nem tem, porque já aprendi, tipo assim, ou seja. E aí eu expliquei para ele que essa conta dos estudos, do aprendizado, de buscar um próximo nível, é a única conta que ele não pode baixar. Porque é a única conta que vai servir de alavanca para as próximas. Daí eu mostrei para ele, tu não está entendendo que se você investir nessa e você receber mais dinheiro, o teu 5% que você está doando vai aumentar. Aí ele ficou me olhando e disse, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, claro, tu tem um perfil de ser uma pessoa doadora. Então, cara, eu fico feliz porque eu estou doando cada vez mais, mas eu esqueço de me nutrir. Porque se eu estiver me nutrindo, eu vou estar produzindo mais dinheiro e vou conseguir, consequentemente, doar mais dinheiro, respeitando o meu limite também. Porque eu preciso fazer o girar, eu consigo aumentar. Agora, se eu aumentar em termos não de valores e aumentar em percentuais, vai chegar um momento que não vai sobrar mais. Eu não vou conseguir reinvestir. É a mesma coisa. Se eu pegar e investir, pegar o lucro e dividir tudo para o sócio, não vai sobrar nada para a empresa. Quando tiver tudo bem, está tudo bem. O problema é quando as coisas não estiverem bem. E aí não vai mais ter lucro. Por isso que é importante que o empresário ele tenha um Prolabore, e aí já dando um gancho para o próximo que a gente vai falar, um Prolabore que seja suficiente para suprir todas as suas despesas. Porque em momento de dificuldade da empresa, a empresa vai conseguir pagar esse Prolabore, vai suprir essas despesas. Não vai dar lucro, mas ele vai conseguir recuperar e passar pela frente. Legal? Show. E para a gente fechar esse assunto, quais os 3 principais pontos de atenção que você pode deixar para os empresários sobre a separação de contas e aumento da lucratividade da empresa? Para resumir tudo que foi falado. Acho que um ponto importante
tá? Um ponto bem importante é entender que isso não é opcional. Sabe, não é algo que talvez eu vá fazer. Não, você tem que fazer. Isso é uma regra. É uma regra, independente. É quase como uma lei. Tem que cumprir a lei. Independente se a tua empresa é pequena, se a tua empresa é grande, se tem sócio ou não tem sócio. Isso tem que ser feito. Sabe aquele negócio tem que ser... Tem coisas que eu gosto de fazer, tem coisas que eu preciso fazer. Isso é uma das coisas que eu preciso fazer. Independente se gostar ou não, se acredita ou não. Independente se gosta é ou não gosta, ou eu não. preciso ter minhas contas pessoa física, minhas contas pessoa jurídica, separado, fazer essa divisão. E aí o que eu estou fazendo aqui? Olha só, estou mapeando. Segundo passo. Primeira coisa é entender que isso precisa ser feito, não é opcional, tem que fazer. Segunda coisa, mapear as contas, fazer separar, discriminar para onde está indo, de onde está vindo, fazer essa divisão e executar. Não de vez em quando. Todos os meses, sem exceção. Se fizer isso, ele começa a se distanciar dos outros empresários. Ele começa a se diferenciar. A partir do momento, isso aqui é um ato, talvez para algumas pessoas que estão nos ouvindo agora, seja um ato um pouco mais difícil, ter que sair da zona de conforto, mas é um ato simples. Só que é um ato simples que tem reflexos muito maiores. Porque a partir do momento que você se propõe a fazer isso, você começa a ficar mais crítico. Aí você começa a analisar outras coisas, outras contas, outras despesas. Você começa a ficar feliz porque está sobrando. Você começa a ficar triste, angustiado porque não está sobrando e você começa a pensar em alternativas. O grande lance aqui é você dar visibilidade para sobra ou para falta. A partir desse momento eu consigo tomar alternativas. Tá faltando. Eu preciso tomar alguma coisa. Eu vou chamar o time, vou conversar, vou pensar em ações. Tá sobrando. Legal. Onde que eu posso investir para crescer mais? Para multiplicar esse valor. Não é simplesmente para eu verificar e... beleza, tá verificado. Não, é para tomada de decisão. Tomada de decisão. Não é só para registrar, é para tomar decisão. Todas as informações que são geradas para o empresário são informações para tomar decisão. O empresário precisa pensar no seu próximo nível todo dia. E para aquele empresário que ouviu o que a gente colocou aqui e mesmo assim está em dúvida do como fazer, né? Como que ele coloca isso na prática, como que ele chega na empresa e faz isso, como que ele toma essa decisão, né? De que forma que tu pode ajudar? Caminho mais rápido, mais curto. No como é ir direto lá no Instagram, Marcelo, com 2 L's, Henrique. Clica na bio, vai ter uma listinha lá de opções que a gente tem para ajudar. Um caminho prático para fazer isso aqui é um caminho de mentoria, que aí não é um curso onde a gente vai ensinar, é um processo onde a gente vai entender os seus números, entender os seus processos e vou fazer isso para você. Esse é o próximo. Esse aqui é o ponto, onde no processo de mentoria a pessoa não precisa fazer, eu não sei, sou desorganizado, tá tudo bem, a gente faz. Vamos mapear isso aqui e a gente faz junto. Te pego pela mão, te mostro como é que faz. Nossa, isso aqui faz toda organiza. A diferença pro negócio, né? Em algumas semanas a gente tem que isso tudo resolvido para sempre. Para sempre. Porque a gente vai mexer em questões cognitivas, questões comportamentais, questões técnicas, práticas, e ele vai ter todas as planilhas prontas. Então, se você não sabe fazer, quer ajuda no como, chega lá no nosso Instagram, clica na bio, preciso de ajuda, a gente entra em contato e passa todos os detalhes como que a gente pode ajudar. Que a gente chegou ao fim do nosso programa 19, nosso episódio número 19, como separar as contas. Que legal esse programa, hein? Muito legal. Eu gosto muito desse tema, cara, Separar conta jurídica e física, isso aqui é incrível, incrível. Espero que você tenha gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei de fazer, tanto quanto eu me diverti fazendo. Eu me divirto fazendo isso aqui toda semana, trazendo provocações para você, para transformar sua empresa numa empresa mais lucrativa de verdade. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo. E até a próxima. E até nossa próxima semana. Isso aí.